Bem-vindos ao Café Tech. Hoje o nosso papo é sobre algo que, olha, parece coisa de filme de ficção científica, mas já está acontecendo. A Google acabou de lançar o que é, na prática, um tradutor universal. A gente vai entender o impacto gigantesco disso, principalmente no ensino superior. E, claro, tudo isso acompanhado daquele nosso cafezinho expresso, sempre quentinho, sempre delicioso. Bora lá? Pensa numa cena, um aeroporto super lotado, aquela confusão de vozes, anúncios em vários idiomas que a gente não entende nada. Um caos, né? Agora, imagina só. No meio disso tudo, a gente coloca um fone de ouvido e, de repente, tudo faz sentido. Não é para ouvir música, é para entender o mundo ao redor, em tempo real, sem aquela voz de robô, sabe? Com fluidez, com naturalidade. Pois é, isso deixou de ser roteiro de filme. É a realidade que o Google está entregando agora. Então, vamos mergulhar na primeira grande ideia que define essa mudança toda. A gente está falando de uma nova realidade sônica. E o que vamos ver aqui não é só um update de aplicativo, não. É uma reinvenção completa da nossa interação com o mundo através do som. Olha, o ponto-chave aqui é o seguinte: isso não é só mais um recurso legal no celular. É uma mudança de camada. Pensa no GPS, por exemplo, ou no WhatsApp. Depois que a gente começou a usar, ninguém mais imaginou a vida sem, né? É esse tipo de tecnologia. Uma vez que entra na nossa vida, não tem mais volta. Aquela barreira de, eu não falo essa língua, ela simplesmente some. E para entender o tamanho do salto, é só olhar para essa comparação. A gente passou décadas com traduções que eram basicamente uma troca de palavras. O resultado era sempre meio esquisito, robótico, parecia um manual de instruções. Agora não. A nova tecnologia foi feita para entender a conversa. Ela pega a intenção, a ironia, o contexto todo. Ou seja, ela não está mais traduzindo palavras soltas, ela traduz a comunicação de verdade. E é exatamente esse o ponto que nos leva para a segunda ideia principal. O foco mudou, saiu das palavras e foi para a conversa. O modelo de inteligência artificial por trás disso foi treinado não para ser um dicionário, mas para ser um parceiro de conversa, capaz de pegar todos aqueles detalhes que fazem a comunicação humana ser tão rica. E olha só do que essa IA é capaz. Ela consegue acompanhar o fluxo de um raciocínio, sabe? Percebe se o assunto muda de repente. Ela saca a diferença entre sarcasmo e algo sério. E mais, ela reconhece expressões culturais, aquelas coisas que não dá para traduzir ao pé da letra. O que ela entrega no nosso ouvido é o significado real, a intenção por trás das palavras. E o mais incrível, isso não é um conceito, não é algo para o futuro. Já está funcionando, e com mais de 70 idiomas, ou seja, já cobre boa parte das conversas do mundo real. Não é um teste de laboratório, é um produto real sendo liberado para todo mundo em qualquer fone de ouvido com Android. Ok, se a tecnologia é tão poderosa assim, quais são os impactos práticos? Isso nos leva direto ao nosso terceiro ponto. O mundo, de uma hora para outra, ficou muito menor. Todas aquelas barreiras que limitavam oportunidades de trabalho, de vida e principalmente o acesso à educação no mundo todo, elas estão, literalmente, caindo por terra. Pensa bem, por anos, a língua, principalmente o inglês, funcionava como um porteiro de boate. Não está na lista? Não entra. Era uma porta fechada para muita gente. Agora, essa porta está escancarada. Saber outro idioma ainda é super importante, claro, mas deixa de ser uma exigência básica para se tornar um diferencial. O acesso à base agora é para todo mundo. E essa ideia é transformadora, especialmente quando a gente fala de ensino superior. O acesso ao conhecimento virou global de um jeito que a gente nunca viu. Imagina só, poder assistir a aula do maior especialista do mundo em qualquer assunto, no nosso idioma, ao vivo. A educação de fato se torna uma experiência sem fronteiras. Tudo bem, as fronteiras da educação estão caindo. Mas, e as fronteiras culturais? Será que elas também desaparecem? E essa pergunta nos leva para uma discussão ainda mais profunda. Porque agora a gente está falando de uma mudança gigantesca nas dinâmicas de cultura e de poder no mundo todo. Por décadas, o jogo era claro. Quem falava inglês tinha uma vantagem enorme. Tinha acesso a mais informação, tinha uma voz que era ouvida no mundo todo. Com essa tradução instantânea, essa vantagem começa a ser diluída. Um conteúdo criado aqui no Brasil, em português, pode rodar o planeta sem nenhuma barreira. Isso descentraliza a influência de um jeito radical. Mas é aqui que a nossa análise fica um pouco mais complexa. A tecnologia parece incrível, quase perfeita. Só que tem uma pergunta fundamental que a gente precisa fazer. Essa tradução, por mais natural que pareça, ela é realmente neutra? E a resposta para essa pergunta
Bom, ela nos leva ao ponto talvez mais crítico de toda essa revolução. A questão é que a inteligência artificial não está só traduzindo, ela está interpretando. E a gente sabe, quem controla a interpretação, no fim das contas, controla a narrativa. O segredo desse modelo não é só entender a gramática. É que ele tem um vasto conhecimento de mundo. Ele sabe a origem de uma gíria, ele entende uma referência cultural. E o que isso significa? Significa que a cada momento a IA está fazendo escolhas. Quando ela decide que uma expressão significa isso e não aquilo, é uma escolha. E quanto mais perfeita a tradução soa, mais invisível essa escolha fica. No fim do dia, o que a gente tem é uma espécie de prótese cognitiva. É uma ferramenta que expande a nossa capacidade humana de conexão, sabe? Ela encurta o caminho entre a vontade e a ação. É sobre tirar a barreira que existe entre o nosso interesse e a experiência de fato. Então a grande mensagem é essa. A evolução não é algo que está vindo, ela não vai ser anunciada com trompetes. Ela já chegou, silenciosa, numa simples atualização de software direto no nosso ouvido. O mundo ficou menor, ficou mais rápido. Quem sacar isso primeiro vai cruzar as fronteiras que estão caindo, enquanto os outros vão ficar esperando o portão abrir. E com essa reflexão a gente fecha o nosso café de hoje. E aí, qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Deixem aqui nos comentários. A curadoria do conteúdo e a produção dessa análise foram feitas pelo cientista da computação, professor Carlyle do Vale. Um abraço virtual e até a próxima.